Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. 18 de abril é o Dia Nacional da Literatura Infantil. E aproveitando essa data, o Panorama quer falar sobre a importância da leitura para a formação de crianças e jovens. No mundo cada vez mais tecnológico, qual é o espaço que o livro de papel ocupa no imaginário das crianças? Existe uma idade certa para se iniciar na leitura? E qual o papel da escola no incentivo aos pequenos leitores? O Panorama começa agora. Eu converso com o professor José Nicolau Gregorim Filho, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professor, muitíssimo obrigado por nos atender. Eu queria começar perguntando o seguinte: a impressão de quem vê de fora é que hoje as crianças e os jovens têm muito acesso à leitura, principalmente através dos meios eletrônicos, né? Muitas vezes até mais do que a nossa geração parece. Mas, por outro lado, eles têm menos contato com os livros físicos. Eu queria perguntar se essa é uma impressão correta e se isso é bom ou se isso é ruim. Oi, Fernando. Obrigado pelo convite. Você está com uma impressão corretíssima, corretíssima. E tudo isso depende do estímulo que se dá hoje para a criança, né? E uma situação que você falou é interessante. Ela tem muito acesso à leitura, né? Agora, leitura do quê? Porque o verbo ler não é um verbo intransitivo, ou pode até ser. Ele lê muito, mas a preocupação das pessoas é aquilo que a criança está efetivamente lendo. Será que aquilo é legal? Então é interessante nós pensarmos nessa situação. Ela tem muito acesso, depende da criança que nós estamos falando também, né? Porque nós temos crianças que não têm acesso num país do tamanho do nosso, elas não têm acesso nem a livro físico e nem aos novos suportes tecnológicos. É ou não é? Perfeito. Normalmente, o pai começa escolhendo o livro para a criança ler. Depois de um determinado momento, a própria escola indica alguns livros para a criança ler. Qual seria o momento para a criança começar a escolher os próprios livros? Existe um momento certo para isso? Fernando, nós vivemos numa época, volto à sua primeira pergunta, né? Antes nós tínhamos tudo isso muito bem delimitado. Os pais primeiro escolhiam os livros para a criança ler, depois a escola ia escolhendo e mais para frente, quando ela se tornasse um leitor mais independente, ela escolhia, né? Hoje nós temos, e essa é uma grande preocupação, as crianças imersas nesse universo tecnológico. Às vezes os pais escolhem alguma coisa, mas não necessariamente é do gosto da criança ou é o interesse da criança. Você escolhe livro pela capa, pelo título, pela grossura ou pelo que está escrito. Nós vivemos hoje um leitor, aquilo que muitos especialistas chamam de leitor pós-moderno. O que seria isso? Aquelas bibliotecas do passado, grandes bibliotecas, né, dos sumérios, dos assírios, etc., nós tínhamos os tabletes de argila. E sempre a leitura foi intermediada por um bibliotecário, por um professor, etc. A coisa foi evoluindo, a tecnologia foi evoluindo. Os papiros. Então, isso era uma leitura restrita de uma camada muito pequena da população. Depois veio o livro, da maneira como nós conhecemos, né, o Códex, e hoje nós temos isso aqui, né, que é o leitor, a performance do leitor pós-moderno, quer dizer, ele pode, é um tablet, né, um tablet,
ele pode virar como se fosse um pergaminho, ler, mas e o conteúdo disso tudo? Não é? Então, para você construir um leitor plural, você precisa de uma escola que participe, mas participe não com esses bloqueios que nós estamos acostumados a ver hoje em dia, né? Ah, é porque a criança não pode ver isso, um monte de gente dando palpite naquilo que a escola está oferecendo para a leitura. E é interessante também ela ter como exemplo a leitura dos pais. Se ela não vê pai e mãe lendo, ela não vai ler. Como é que eu como pai vou escolher um bom livro para minha filha ou para o meu filho? Existem critérios aí que eu tenho que levar em conta para fazer essa escolha? Existe sim, Fernando, boa pergunta, e na realidade esses critérios, eu vou falar dos critérios que eu tenho, porque hoje nós vivemos numa sociedade cujos critérios, por exemplo, vou te falar de um livro de literatura, né, que é a minha especialidade. Quer dizer, antes de mais nada, eu vou ver se aquele livro é arte, né? E eu vou perceber também, eu vou prestar atenção no livro se o livro não traz preconceitos, se ele não trabalha com estereótipos, né, de minorias que nós temos na sociedade, etc. E eu vou ver a qualidade artística do livro, se for um livro de literatura, né? Se você estiver falando de um livro de literatura. Então, nós vamos pensar o seguinte: as ilustrações, elas ampliam a possibilidade de leitura do livro. O texto verbal, ele é adequado para aquele leitor específico, para aquela criança? O que aquela criança lê? O quanto ela consegue ler de texto verbal? Então, é muito importante a gente pensar também nas imagens, na qualidade da arte. Então, nós precisamos fazer vários trabalhos. Educar a arte, educar para a arte. E a arte, ela é livre, ela não pode se prender a ideologias, a preconceitos, etc. Então, esse seria o caminho. Em primeiro lugar, conhecer quem é essa criança leitora. Talvez esse seja o trabalho que a gente tenha que fazer, né? Porque hoje muita coisa é terceirizada. Você falou dos seus filhos, né? Lembra da sua história. Nós tínhamos, em primeiro lugar, os pais, os avós, contando histórias para a gente. E com um livro na mão. Isso já era um incentivo para quê? A criança pegar um livro e folhear de novo e reconstruir aquela história. Pedir para contar de novo. Daí a importância das imagens que eu te falei, né? Então, pelas imagens, ela vai construindo aquela narrativa e ela vai se tornando um leitor. E me parece, Fernando, que nós todos temos falhado nisso, né? Porque se nós tivéssemos pais, escola promovendo a leitura, o indivíduo não precisaria chegar às portas de um vestibular e ler um resumo de obra, né? Ele compra apostilas, ele compra livros em que ele encontra resumos de obra para prestar o vestibular. Então, que leitor nós estamos formando? Essa é uma pergunta que eu tenho aqui, justamente. É possível formar um leitor? Ou esse gosto é algo que já vem intrínseco de cada criança, de cada jovem? Não, não é um dom divino, não. É uma coisa assim, você tocou no ponto. Eu preciso formar leitores. Mas antes disso, Fernando, quer dizer, antes de começar esse trabalho, eu preciso de um projeto muito amplo da sociedade. Eu preciso do envolvimento de políticas públicas, políticas privadas para isso. Eu preciso entender, antes de mais nada, que tipo de leitor que eu quero formar. Né? Os pais, a família. Quando o menino, a menina, eles não são bons leitores, isso não é culpa só da escola, só do professor de português. Né? Isso é um envolvimento de todos, e você pode e deve formar leitores. Eu não estou colocando assim, criar o gosto pela literatura, né? Então, nós estamos aí, esse programa é de Minas Gerais, eu não posso forçar ninguém a gostar de quiabo. Eu adoro, mas eu preciso mostrar o quiabo para a pessoa experimentar. Então, da mesma maneira, experimentar vários tipos de leitura. E nós somos, numa época, eu sou mais velho que você,
em que o livro tinha um cheiro, a escola tinha um cheiro de giz, né? Hoje é na tela do celular, é na tela do computador. Então, é muito interessante que a gente repense e esteja com a criança nesses primeiros passos, principalmente, do fazer um leitor. Pois é, vamos voltar nessa parte da escola. As escolas, eu lembro na minha época de estudante, acredito que hoje seja assim também, a escola indica um livro para ser lido por todos os alunos. Às vezes a gente gosta, eu lembro de alguns livros que eu li na minha infância, eu lembro deles até hoje. Por outro lado, outros a gente não gosta tanto, a gente não tem aquela mesma afinidade. Aí se fica naquela questão, qual que é o papel da escola nessa indicação e nessa formação do leitor e do gosto pela leitura? Fornecer livros que podem ser do gosto dos alunos, o que talvez vai ser difícil, porque um vai gostar e outro não vai gostar, ou, entre aspas, obrigar os alunos a ler, fazer provas sobre esses livros e fazer com que eles tenham que ler, porque se não a fizer dessa forma, eles não vão ler. E aí vai ficar... Como sair dessa sinuca? Como sair dessa sinuca é uma sinuca mesmo, cara. O que eu penso é o seguinte, quando eu dava aula para ensino fundamental, ainda chamava ginásio, né? O que eu nunca fiz foi indicar um livro só para uma classe ler. Eu sempre pegava 2, 3, de gêneros diferentes, né? De autores diferentes e de temas diferentes. Por que eu fazia isso? Para que ele tivesse essa liberdade que você falou. Dar essa liberdade. O que a escola deveria fazer é exatamente isso. Eu trabalhei num projeto aqui da Prefeitura de São Paulo, que é um projeto muito antigo, mais de 30 anos, que é Salas e Espaços de Leitura. Ninguém faz prova de nada. Não é curricular, é extracurricular. Por que a literatura fica chata para a criança? Porque depois ela tem que fazer uma prova. E ela não pode, ela não tem o direito, o jovem não tem o direito, de falar gostei, não gostei. Por que fazer isso com uma arte? Quer dizer, você vai ao cinema, Fernando, você tem total liberdade de sair do cinema e falar eu não gostei do filme. E com certeza, um amigo vai perguntar por quê e você vai explicar. Então a escola já passou da hora de fazer isso. Não de fazer uma prova, não de obrigar, mas ouvir o que o aluno tem a dizer. Você quer saber uma coisa super importante? Às vezes o aluno, seja ele criança ou jovem, ele fala, nossa, esse livro é muito grosso, tem muitas páginas, a letra é muito pequena. Você fala, nossa, mas o que é isso? Você precisa ler. Opa, ele está fazendo uma crítica, ele está expressando uma opinião sobre a qualidade gráfica do livro e sobre a extensão do texto, que ele consegue ou não ler, que vai motivá-lo ou não. Então, isso é muito importante. Eu acho que o grande erro que se fez com a literatura é que, num primeiro momento, se escolarizou a literatura. A escola escolarizou a literatura. E tem uma pesquisadora amiga minha, que até tem artigos sobre isso. O que nós precisaríamos fazer hoje é literatizar a escola. Não que a literatura vá salvar o mundo. Literatura não é remédio, mas que se mostre a literatura como se mostra um quadro, né, nas artes plásticas, uma escultura, um filme, uma música. Você vai a um show, Fernando, você não faz prova depois do show que você assistiu. Qual que seria o papel das obras clássicas para serem apresentadas para crianças e adolescentes? Como é que isso deve ser apresentado para que isso se torne uma coisa agradável e que elas percebam a importância de se ler esses clássicos? Em primeiro lugar, você precisa pensar de que clássico você está falando, né? Nós temos clássicos interessantíssimos. Contos de fada, contos maravilhosos, fábulas. Só que o que acontece? Você precisa ter, às vezes, uma atualização de linguagem. Se você forma leitores plurais, o que eu chamo de leitor plural? É aquele cara que vai ter um interesse de ler, desde uma bula de remédio até a Divina Comédia, tá certo? Então, qual a importância dos clássicos? A importância dos clássicos para a humanidade
é que os clássicos vão trazer valores que são humanos e não são temporais, eles não são marcados no tempo, eles são atemporais. Então, quando você tem um bom leitor, né, um leitor plural, é aquele que vai ler um clássico e vai conseguir trazer toda aquela situação que está sendo vivenciada pelas personagens aqui para hoje, né? Então ele traz de lá para hoje. E outra situação, Fernando, a importância dos clássicos é você verificar, às vezes, num momento da sua vida, como que aquela personagem resolveu determinado problema. Então você tem também um fator que é afetivo. Por que você gosta de uma personagem? Por que você gosta de um livro? Por isso, agora, você precisa entender o seguinte, os contos de fada, principalmente, né? Eles não são, eu não vou ler contos de fada, tem sempre aquela bobeira de menino não lê poesia, menino não lê conto de fada. Todo mundo lê tudo, porque todos os textos, e principalmente os clássicos, eles vão trazer questões que são humanas. Como fazer gostar? Talvez uma adaptação de linguagem, uma edição bonita, com ilustrações e uma dinâmica textual bem balanceada para demonstrar o interesse. Talvez seja isso. Pois é, o senhor falou aí da questão do leitor plural. Às vezes tem uma criança ou jovem que gosta só de uma coisa, ou só de suspense, ou só de aventura, ou só de, por exemplo, de ler mangás. Como é que a gente amplia esse leque aí para poder que essa criança se torne um leitor um pouco mais plural? Fernando, você já está partindo de uma situação boa, né? Quer dizer, o indivíduo gosta de ler alguma coisa. O problema é quando ele fala, eu não gosto de ler nada. Como é que você faz para ampliar? Então, o menino pegou um mangá, por exemplo. Que tema é esse? Tá, isso aí, esse tema tem num vídeo. Né? Quando eu falo leitor plural, então você oferece um outro gênero textual que a dinâmica seja próxima, mas seja um outro gênero. Que o tema central seja. Ou você vai ver, por exemplo, um livro, você está, às vezes, assistindo a um filme, ou mesmo um comercial de televisão. Aí você, que é um leitor mais experiente, mais experimentado, você pensa, nossa, esse comercial de televisão, essa personagem parece aquela que eu vi numa novela, parece aquela que eu vi num romance e tal. Por quê? Dizia uma professora minha, né, no mestrado ainda, ela falava, não há nada de novo sob o sol. Os textos, eles se repetem. Os textos, eles se atualizam. Então, como é que você faria nessa situação? Você viu um menino lendo mangá? Viu um menino lendo um gibi? Olha, tem esse texto aqui que trata desse tema que você está lendo. Não é tão moderno assim, mas dá uma olhada aqui, para que ele perceba que existe essa discussão artística sobre valores, sobre os grandes temas da sociedade em vários textos. Talvez esse seja um caminho. Ele não gosta de ler nada? Começa por vídeo. Todos ficam pendurados em celulares vendo vídeo. Olha, esse texto aqui fala a mesma coisa. Vamos ler, vamos experimentar? É isso. Professor, para finalizar nossa conversa, qual que seria um bom caminho a seguir daqui para frente? Para incentivar a leitura como um todo. Na sua opinião, seria uma mudança em termos de política pública, uma coisa meio que o governo mudar algum tipo de sistema? Seria uma mudança de costumes dos próprios pais? Seria algo na escola que a gente teria que fazer? O que seria um bom caminho, um bom primeiro passo aí para a gente chegar ano que vem, nos próximos anos, quando a gente estiver conversando de novo sobre esse assunto, a gente ter a boa notícia que a gente está tendo cada vez mais leitores no país? Daqui uns anos, quando a gente estiver conversando sobre tudo isso, talvez seja em holograma, né, Fernando? Talvez. Então, para você ver como a dinâmica vai mudando. Então, qual seria o primeiro passo? É toda essa gente que você falou aí, junto e misturado, pegar político, pegar prefeitura, pegar a escola e principalmente pais e mães e criança e conversar sobre o ato de ler. Conversar sobre a arte
E aí vai uma situação. Que lugar que a arte está ocupando na nossa sociedade de hoje? Que lugar e que espaços que a literatura está ocupando na nossa sociedade de hoje? Essa é a primeira coisa para se pensar, essa é a primeira coisa para sentar e discutir com todos esses sujeitos, porque todos são responsáveis. Eu acho que é repensar urgentemente o papel da educação nesse país, o papel da leitura nesse país e o papel da arte nesse país. Não tem outra saída. Professor, muitíssimo obrigado pela entrevista. Fernando, obrigado. Um abraço a todos vocês e vamos continuar nosso trabalho de formar leitores. Você é um deles. Um abraço. Outro, professor. O Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.